O mundo é um lugar estranho. E no Mundo é um Lugar Estranho de hoje vamos poder fazer brindes e tudo, porque vamos falar de vinhos. Tchim-tchim. Muito obrigado. É já o primeiro. Exatamente. Uma das bebidas mais populares em Portugal, não fôssemos nós um dos melhores produtores mundiais deste néctar dos deuses. Filipa, tu és apreciadora de um bom vinho? Sou desde os 25. Desde os 25? Antes disso Antes não disso era. não. Ok. Mudou, houve alguma coisa que tenha acontecido, tenha mudado? Fiquei velha. Ok. Foi isso, está bem. Bom, mas enfim, também, quem é que não o é, não é? Velho? Velho e apreciador de Não, vinho. é preciso amadurecer, não é? Exatamente, Como o pipas, vinho, na verdade. em pipas, não é? Mas a verdade é que o mundo dos vinhos é também ele um lugar muito estranho. Bem sei que o vinho é um dos símbolos de Portugal, mas temos que concordar que há imensas questões bastante pertinentes que tendemos a não ligar. Parece que preferimos não saber. Mas eu gosto de esmiuçar este tipo de situações, por isso vamos a isto, ok? Vamos lá. Mas na tradição que um bom vinho tem de ser fruto de um processo de pisa humana das uvas. E muita desta pisa já é feita recorrendo a máquinas para o efeito. Mas os mais puritanos exigem que a pisa da uva seja feita por homens e mulheres. Exigem? Então claro, o processo tradicional Pois. é mesmo esse, não é? Mas se assim é, porque é que achamos um escândalo se alguém toca na comida com as mãos, ou se encontramos um cabelo na travessa, mas achamos genial ver um vinho que foi pisado por pessoas que eles não conhecem de lado nenhum? Porque até chegar ao teu copo, a uva já foi pisada há Foi à tanto pedicure? tempo. Não, a Acho uva que já o foi vinho foi à pisada há pedicure. tanto tempo, já passou por tanta coisa. Ok. O próprio vinho já não se Ok. lembra do que é que lhe Ok. aconteceu, Mas percebes? o estranho é que um sommelier nunca me tenha dito: olha, este vinho é à base de. Tem aqui uns frutos secos, não é? Tem aqui uma perceber onde isso vai fruta parar. e tem também aqui um pouco de um joanete da Dona Alzira, não é? Sim. Nunca E ninguém um disse isso. sabugo de uma Exatamente, unha. Sim. exatamente. É que se pedimos alguma coisa a alguém e essa coisa vem toda mal feita, por exemplo, também dizemos logo: epá, fizeste isso com os pés. Pois. Epá, sim, porque é que se calhar é capaz de não ser uma coisa boa, mas no vinho já é ótimo, O é a vinho melhor pode forma, ser. é a melhor forma, exatamente. Outra, porque é que tratamos o vinho como se o vinho fosse um bebê? Então. É que os vinhos são sempre tratados como recém-nascidos. Em vez de um berço, são postos numa pipa, num local fresco, seco, escuro. É suposto o vinho fazer a cesta. É isso, não sei se... é que mesmo depois de engarrafado, ele pouco faz. Está sempre deitado, porque um vinho nunca se pode guardar em pé, e mesmo quando o servimos, fazemos questão de lhe dar um banho, já que o pomos num farapé, não é? Dizemos farapézinho, e agasalhamos-lo sempre muito bem com aquela espécie de casaquinho que são aquelas mangas onde enfiamos a garrafa, sabes? Sim, No eu valor já eles têm um percebi é que fresquinho. tu bebes vinho de uma forma muito fina. Eu sou Lá fino na em minha tudo. terra Eu não só- se bebe o vinho Eu só não assim. sou fino ao nível do perímetro abdominal. E tal como os bebés, também estamos sempre preocupados com a respiração do vinho. Jantamos às 9, então temos que abrir o vinho 1 hora antes para ele ter tempo de respirar. Mas os vinhos respiram, pergunto eu. Por acaso eles têm pulmões? Então quer dizer, o vinho esteve fechado meses ou anos numa garrafa e agora é que estão preocupados com a respiração dele? Haja paciência. Enquanto esteve lá fechadinho, Exatamente, coitado, a aí ninguém sofrer. dizia nada, não é? Aí ninguém dizia nada. Outra coisa estranha é a forma como descrevemos o sabor do vinho. E tal, este é um vinho encorpado com um ligeiro toque de madeira. Madeira? Sim. Eu estou a beber vinho ou estou a comer a sobremesa de um castor? Então se ele teve tanto tempo na pipa, é normal que tenha absorvido a madeira. Opa, está bem, mas não sou um castor, não é? Por isso. E quando não são apontamentos de madeira, são frutados. Isto até faria sentido, mas apenas se o apontamento frutado for com uvas. O problema é que muitas vezes são cítricos ou frutos vermelhos e até mesmo frutos secos. E é aqui que entra o joanete da Dona Alzira Exatamente, outra o vez. Jornada do Alzira, exatamente. Sou eu que me sinto defraudado com isto, mas estou a beber vinho ou um smoothie de frutas várias? Nunca sei bem. Será que é por causa disto que os canção cospe o vinho no fim? No sentido, tipo, encontrou uma grainha? Não ou é isso? para isto. Não foi para isto que Exatamente, eu vim não beber foi este para isto. vinho. E muitas vezes o próprio vinho nos mente na cara. Pedimos, por exemplo, um vinho verde e quando nos é servido, ele é tudo menos Ai, verde. eu odeio o vinho verde. Ele não é verde. O mais próximo que já vi de uma bebida alcoólica verde foi o Pisangambon. Oh, esse bons sim, tempos. esse sim é um bom verde, quase um verde ali quase Fluorescente. nuclear, não é? Exatamente. Da mesma forma que o vinho branco não é branco. Não é. É sempre meio amarelado. Já vem sujo, sim. Mas quem é que o vinho quer enganar? E sabemos que isto é algo premeditado quando alguns vinhos são intitulados como vinhos generosos. Como assim generosos? Alguma vez alguém viu um vinho a ser generoso, a dar uma esmola ou até mesmo a deixar uma gorjeta? Sei que era. Nunca, generoso tanas, não é? Mas as mentiras não se ficam por aqui. Os espumantes, por exemplo, também mentem com quantas bolhas têm. Então. Este é um espumante meio seco. Meio seco? Alguma vez bebemos um vinho meio seco? Espero que Se fosse... Pois, porque se for seco não se bebe. Não, já secou, não é? Exatamente, quanto muito come-se às colheres, não é? Está lá só o pozito. Se ele fosse de facto meio seco, a garrafa teria de vir meio vazia e não cheia. Aí sim seria meio seco. A parte de cima era a parte meio seca e a parte de baixo Muito bem, era muito a parte bem, de Daniel. vinho, não é? O único espumante honesto que conheço é o bruto, porque de facto, quando abrimos uma garrafa, a rolha salta de uma forma totalmente abrutalhada. Para Isso pode acabar, ser. para acabar, deixo aqui uma observação. Existe sempre uma preocupação enorme na forma como guardamos o vinho, por termos medo que ele ganhe o tal pé, mas como assim o vinho ganha pé? Ganha.
Pois não é, mas com o risco de chegar à despensa e de repente me sair disparada uma garrafa de tinta, correr pela casa fora, não é? Tipo, eu tenho a rosa mota dos vinhos lá na despensa. Se o É por isso é que há pessoas que fecham à chave as suas... Exatamente, a garrafeira, não é? Sua A garrafeira, claro. sim, sim. Se o vinho ganha mesmo pé, porque é que não o usamos na medicina para ajudar pessoas que não têm essa parte do corpo, por exemplo? Ou será que quando um vinho tem pé é porque alguém se esqueceu lá dele na altura da pisa da uva, não é? Estava lá a Dona Alzira, lá está. Isto deu a volta e ter pé A Dona Alzira significa isso. saía daquela coisa onde estava a pisar as uvas, tipo só com um coto. Olha, perdi um pé. Pronto, agora também já não se há nada a fazer, não é? Alguém há de encontrar Exatamente. quando for beber o vinho. Eu bem que vos avisei que o mundo dos vinhos era um lugar muitíssimo estranho e ele já atinge estes níveis de estranheza ainda antes de o bebermos. Agora imaginem depois. Como diria Tony Carreira, depois de ti mais nada, nem sol, Ui. nem madrugada. Pois. E de facto, quando bebemos um copo a mais, no outro dia, pelo menos para nós, não há sol, nem madrugada, simplesmente não há nada, tal, não é ressaca. Não é? Há dor de cabeça. Exatamente. It's a dangerous world out there. It's a small world.